Mas voltando à pergunta, Marvel enlouqueceu? Porque assim, cara, nas HQs, em nível de poder, não dá pra comparar, ok? Na forma base, o Thanos é muito mais poderoso que o Dr. Destino. Então, cara, o Dr. Destino daqui, Thanos tá lá em cima, beleza? Pesos pesados como o Thor, o Dr. Destino não tem chance, não dá. Ó, só pra vocês terem noção, no dia que o Dr. Destino decidiu mexer com Asgard e enfrentar o Thor, a diferença de poder era astronômica, não tinha comparação. Era o Thor farmando ouro e, cara, o Dr. Destino de joelho no chão o tempo todo. E olha que o Dr. Destino ainda tava com preparo. Ele pegou o Destroyer, a armadura mais poderosa de Asgard. Não deu nem pro cheiro. Ele matou vários Asgardianos pra roubar a energia divina deles, né? A Odin Force, que é o que faz, inclusive, o Destroyer funcionar. E aí, cara, todo esse preparo só pro Thor amassar o Destroyer e o Dr. Destino que tava dentro dela, assim, isso tudo em segundos. O Thor passou o Serol em segundos. O Dr. Destino ia morrer, ok? O Thor ia esmagar o crânio do Dr. Destino igual ele esmagaria uma sardinha enlatada, cara. Mas isso aí não tinha como. O Dr. Destino ia de arrasta. Cara, nessa história, né, a sorte do Dr. Destino foi que no último segundo o Loki teleportou ele pra longe. Então assim, galera, não se enganem. Não é pro Dr. Destino estar tão poderoso naquela cena só usando a armadura padrão dele. Não tem como, não tem explicação. Eu de verdade acho que não é uma questão de poder bruto. Eu acho que tem algum preparo especial naquela armadura que ele tá usando. Tem um truque ali, ok? Geralmente nas HQs a armadura do Dr. Destino é a mais tecnológica. Tipo, é jetpackzinho, laser, robôs, torpedos nos dedinhos, aquelas coisinhas, né? É isso. E é mais ciência, geralmente é mais ciência. A parte mágica da armadura, cara, é só um temperinho. Uma das poucas vezes que o Dr. Destino decidiu focar numa armadura 100% mágica, ele fez um pacto com 3 demônios em troca de poder místico. Porque na Marvel é assim que funciona, ok? Não existe poder bruto místico sem algum sacrifício. E aí nessa fase o Dr. Destino resolveu sacrificar a única pessoa que ele já amou na vida, que ainda era viva, que foi a Valéria, a antiga garota que ele amava na adolescência. Inclusive uma das cenas mais cruéis dos quadrinhos, ok? E aí com essa armadura mágica de runas demoníacas, o Dr. Doom tava cheatado, tava cheat puro, cara. Os ataques do Quarteto Fantástico não davam dano. Eram repelidos, ele conseguia anular todos os poderes dele, de todo o quarteto, entende? Deixar ele sem poderes, ele fazia o que ele queria. O Dr. Destino tava, porra, punk demais de poder. E se vocês notarem o design do Dr. Destino no UCM, é um design bem mais mágico do que o design padrão dos quadrinhos. No peito ele tem placas com inscrições místicas. O prendedor de capas tem runas, né? Dos dois lados. Inclusive no lado direito tem uma runa que parece nórdica, parece a runa Odal, a Otala, que é uma runa ligada à proteção, à linhagem familiar. E falando em runas, família e tal, tem uma coisa muito interessante sobre o Dr. Destino que nem todo mundo sabe. A mãe do Victor Von Doom era uma bruxa, ok? Já falei isso em alguns vídeos, mas não é todo mundo que segue. A Latvéria é uma nação balcã, ali, do sudeste da Europa, né? E o Victor nasceu numa tribo de ciganos romani. A mãe do Victor era uma bruxa romana igual a mãe da Wanda nas HQs. E no caso do Victor, depois que a mãe dele morreu, ele aprendeu magia usando o baú dela com artefatos, pergaminhos. Tudo que tinha ali sobre artes das trevas e bruxaria tava ali, né? Tudo que a mãe usava tava ali naquele baú. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? O Victor começou na bruxaria. Essa é a magia original dele, né? E a bruxaria no CM, no universo cinematográfico Marvel, tem algumas regrinhas específicas. Por exemplo, no final de WandaVision, a Agatha explica pra Wanda como é que funcionam as runas das bruxas. Funciona assim, quando uma bruxa escreve as runas delas num local determinado, outras bruxas ficam sem magia naquela área. Inclusive depois a Wanda é esperta e vence a Agatha usando isso contra ela mesma. Bom, agora que você já tem todo esse contexto, vamos voltar pra cena do Thor versus Dr. Destino. Tem uma runa na parte de fora da mão do Dr. Destino, fica bem visível quando ele para aquele ataque, né? E a câmera faz questão de mostrar essa runa. Então assim, eu não sei como é que isso funciona, mas pode ser que essa runa torne o Dr. Doom imune a ataques mágicos. Lembrando que tanto o Mjolnir quanto o Rompe-Tormentas fazem magia, né? Os poderes do Thor são mágicos. Inclusive o próprio Rompe-Tormentas tem umas runas nórdicas escritas nele. É um machado encantado pelo Thor. Outra possibilidade com essas runas na armadura do Destino é que pode ser que tenha algum tipo de magia misteriosa. Por exemplo, pode ser que toda a energia que o Dr. Doom recebe seja redirecionada, teleportada para outro lugar. Pode ser, ou seja, é um counter, né, de qualquer coisa que atacam nele. Cara, o que eu sei é que essa runa do Dr. Destino é muito importante pro filme. Tanto é que na Expo de Xangai foi exibido um show de lasers exclusivo do Dr. Destino, cara, e mostraram ele formando esse símbolo aí. Primeiro eles fizeram uma série de anéis com componentes tecnológicos, encaixes mecânicos. Depois ele encolhe isso tudo, quase como se estivesse encolhendo um átomo, e depois faz uma camada de anéis parecendo a órbita de um átomo mesmo, sabe? Só com essa runa mágica no centro, no que seria o núcleo do átomo. Então ele vai ter uma magia única que mistura ciência e bruxaria rúnica. Essa pode ser a grande criação dele no filme. Porque assim, galera, nos quadrinhos, os personagens eles têm muitos poderes diferentes. É tipo um leque infinito, né? Ainda mais personagens mágicos, né? Tipo, eles fazem tudo que o escritor da HQ quiser que eles façam ali naquela história. Já nos filmes, geralmente, esses poderes são simplificados, são colocados numa caixinha mais limitada. Eles criam regrinhas,
Isso aconteceu com a magia do Strange, lá em Kamar-Taj. Limitaram muito o Doutor Estranho, mas ao mesmo tempo fica fácil identificar os portais, escudos, chicotes laranjas lá, que só o Estranho faz, né? Já a magia do caos da Wanda transmuta a matéria e afeta a mente. A magia guardiana do Loki foi reduzida a mudar de aparência e gerar uns clonezinhos, umas ilusões. Então assim, que eles limitam os poderes dos personagens pra falar, o poder dele é isso e isso aqui. Tipo, muito simples, né? E aí fica muito mais fácil do público entender o que cada um faz. Então eu acho que da mesma forma vão criar essa lógica de magia específica do Dr. Destino. Vamos tentar especificar os poderes dele e vamos ter que ver o filme para entender melhor como é que isso vai funcionar. Ou vai que a Marvel solta mais umas pistas aí e a gente termina de montar esse quebra-cabeça, como eu vou continuar trazendo sempre para vocês.